Do mesmo livro que eu acabei de ler, uma história, um testemunho, né, sobre os profissionais, tem mais um testemunho, John McSick. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. Para nos consolar, né, porque o Brasil perdeu a Copa, vai voltar embora para casa, eu vou ler esse testemunho aqui, né? Embora o futebol americano seja diferente, mas se trata de futebol também. Eu não conheço, mas tá falando aqui sobre uma pessoa que trabalhou e se esforçou. E vamos ler então a história deste John McSick. A trajetória de John McSick é verdadeiramente uma das mais notáveis na longa história do futebol americano, em todos os níveis. No entanto, é mais do que apenas o relato da carreira de um treinador esportivo. A história de um homem paciente que ama o Deus em que crê, ama a família que possui, a comunidade em que vive e os jogadores a quem dirige. No ano de 2006, o treinador John McSick completou a 55 temporada na direção do time de futebol americano do Colégio Summerville, localizado perto de Charleston, no estado da Carolina do Sul. Ele completou aquela temporada com mais um recorde, como de costume, 12 vitórias e uma só derrota, sofrida nos jogos semifinais, os playoffs. Ele adora trabalhar como técnico e não tem nenhuma intenção de deixar o emprego, que conquistou por ter sido o único candidato que não perguntou qual era o salário. De acordo com um artigo publicado na edição de 11 de setembro de 2003 do jornal US Today, assinado por Gil Lieber, intitulado Treinador de Futebol Americano se aproxima da marca de 500 vitórias. McSick começou treinando as equipes infantis de basquete, beisebol e atletismo. Ele dava aulas de história em 5 turmas, cuidando do gramado e das marcações do campo de jogo. Lavava as chuteiras e os uniformes e envolvia o tornozelo dos jogadores para protegê-los das pancadas. Tudo isso por $3.000 por ano. Em minhas conversas com ele ficou muito claro que, embora tenha celebrado há pouco tempo seu aniversário de 80 anos, o gosto e a paixão de John pelo que faz continuam vigorosos, como se ele ainda fosse um rapazinho. Considerando seu recorde de 12 vitórias e apenas uma derrota, duvido muito que a maioria das pessoas fosse capaz de dizer que ele se tornou menos eficiente. O seu recorde de 543 vitórias, 128 derrotas e 3 empates e 55 temporadas fala por si. Vamos continuar nos aprofundando para dar uma olhada mais de perto na vida deste homem tão notável. Aos 25 anos, McSick começou a treinar e lecionar no colégio. De ensino médio da Carolina do Sul. Na época, o presidente dos Estados Unidos era R. Truman. 11 mandatos presidenciais depois, John McSick, sem jamais ter trabalhado em nenhum outro lugar, treina os alunos de uma das maiores escolas do estado. Ele conquistou mais vitórias do que qualquer outro treinador de futebol americano de equipes escolares, universitárias ou profissionais na história dos Estados Unidos. Além disso, as equipes sob seu comando venceram 10 campeonatos estaduais e 26 títulos regionais. Acredito que ele seja uma das razões que explicam o fato de que a cidade de Summerville ter crescido tanto. O impacto que John exerce na vida dos jogadores é grande, mas a sua influência na comunidade também é impressionante. McSick é um homem cujas prioridades são muito bem definidas, e ele faz o necessário para assegurar que seus atletas também saibam determinar o que lhes é prioritário. Ele não é um treinador de futebol, e sim um treinador de jovens. John se interessa pelo que acontece no campo, mas se interessa ainda mais pelo que acontece fora dele. A fé do treinador McSick é profunda, sua lealdade à igreja é sólida, a sua atuação na congregação é intensa. Ele me contou que seu time não apenas ora antes dos jogos, mas também depois de cada partida. O treinador está lá para exercer impacto sobre todas as fases da vida daqueles jovens, e é isso que o torna tão singular. Ele ensina as virtudes bíblicas aos garotos, qualidades como comportamento,
moralmente adequado, honestidade, respeito pelas autoridades, disciplina, dedicação total, lealdade, responsabilidade, trabalho em equipe, determinação pela vitória na corrida da vida e capacidade de lidar com sucesso. Em resumo, ele é um homem que exemplifica boa parte do que Cristo ensinava aos discípulos e também tem nos ensinado por meio da Bíblia ao longo dos séculos. McSick foi criado em um lar no qual os princípios bíblicos eram colocados em prática todos os dias. Ele atribui parte considerável do seu sucesso como treinador à orientação que recebeu dos pais. O avô era um pastor metodista que pregava principalmente nas áreas rurais e a mãe de McSick se ocupava o tempo todo com os 3 filhos. Embora tenha crescido num ambiente de amor, devoção e valores familiares, ele tinha noção do certo e do errado. Para John não havia meios termos nem jeitinhos. O treinador diz que as histórias que ouviu e os valores que aprendeu nos encontros familiares que aconteciam todos os domingos depois do culto na igreja influenciaram fortemente o modo que adotou para treinar os jovens. Ele fez todo o esforço possível para inspirar de um modo positivo todos os rapazes e ensiná-los a se comportar de maneira respeitosa dentro e fora do campo e da sala de aula. Ele colocou em prática o texto de Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Na orientação de seu time de futebol americano, da mesma forma que aplicou esse princípio na criação dos filhos. Ele acredita que se uma criança for criada segundo as lições morais que os pais aprenderam quando tinham a mesma idade, descobrindo a diferença entre o certo e o errado em todas as áreas da vida, ainda que possam cometer erros de vez em quando, as lições continuarão gravadas no coração dessas crianças até se tornarem adultos. E quando elas tiverem seus filhos, procederão com eles da mesma forma. McSick acredita que a disciplina fundamentada no amor e a preocupação genuína com os jovens com os quais trabalha são fatores que desempenharam um papel extraordinariamente significativo em sua história de sucesso. Parte do método que emprega para manter a disciplina entre os jogadores é fazendo com que cada jovem preencha e assine um formulário de inscrição para membros da equipe atlética, que apresento a seguir. Frequentarei os treinos rigorosamente e trabalharei tanto quanto me for possível para aprender os fundamentos do esporte e desenvolver as habilidades necessárias para me tornar um jogador digno de participar do campeonato. Sempre me portarei de maneira que demonstre o bom trabalho realizado por minha família, meu colégio, minha comunidade e por mim. Tentarei potencializar o interesse de outras pessoas pelo esporte, ajudar os jogadores mais jovens, incentivar o jogo limpo em todas as situações e respeitar os juízos e conselhos de todas as pessoas ligadas ao colégio e ao time. Sinto orgulho de ser norte-americano e integrante do programa atlético do colégio, como forma de gratidão por esses privilégios. Eu me esforçarei para provar que eu sou um cidadão e um atleta de valor. Meu objetivo será o de ajudar a equipe a ser motivo de orgulho para todas as pessoas, um time campeão e formado por campeões. Por meio desta, comprometo-me a 1. Manter-me limpo e asseado, com o cabelo cortado acima das orelhas e da gola da camisa. 2. Não marcar compromissos ou encontros nas noites anteriores a dias de treinos e jogos. 3. Estar em casa por volta das 10 da noite e dormir bem cedo durante a semana letiva. 4. Nunca deixar de comparecer a um treino, a não ser que esteja doente, e se isso acontecer, avisar um dos treinadores. 5. Não chegar atrasado aos treinos. 6. Vestir-me com decência. A boa aparência é importante, já que os atletas estão sempre em evidência. 7. Não falar palavrões. 8. Demonstrar bom espírito esportivo em qualquer ocasião. 9. Ser educado com os árbitros. 10. Nunca fingir uma contusão. 11. Não fumar ou usar produtos derivados do tabaco. 12. Não ingerir bebidas alcoólicas, não usar nenhum tipo de drogas ilegais. 13. Manter sempre minha melhor condição física, alimentando-me apropriadamente, fazendo exercícios físicos na academia, etc. Entendo que se eu deixar de cumprir esses compromissos, passar a me comportar de maneira incoerente com as declarações acima, ou não agir de acordo com os padrões mencionados, serei disciplinado e afastado do time, segundo os critérios do treinador e do diretor atlético. Quando algum jovem assina o formulário de inscrição, ele é considerado responsável por tudo quanto está escrito, e na medida em que cumpre os compromissos que assume, é recompensado. McSick nunca exclui um jogador de uma partida. Se o jovem aparece sempre para treinar, se esforça ao máximo em campo e segue as regras, ele pode usar o uniforme, embora os atletas, na maior parte dos casos, e o treinador saibam que nem todos jogarão necessariamente. Brinquei com ele dizendo que carrega sempre uma torcida organizada